Ler os dois primeiros versículos. Segunda Reis, capítulo 22. Nós estaremos fazendo a leitura dos dois primeiros versículos. E nessa oportunidade estaremos falando sobre um bom rei. Diz assim o texto bíblico: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina, e também a história nos mostra que Israel, o reino de Israel, ele se dividiu em dois durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. Se dividiu em reino do norte, capital Samaria, e reino do sul, capital Jerusalém. Durante o período dos reis, o reino de Israel, o reino do norte, ele teve 19 reis. O reino do sul, Judá, capital Jerusalém, teve 20 reis. Os 19 reis do reino de Israel, todos andaram errantes no caminho do Senhor. Não tiveram a preocupação de buscar a Deus, de servir a Deus, de andar nos mandamentos do Senhor. Todos os 19. Os 20 reis de Judá, desses 20, 12 foram reis muito maus. Também não quiseram nada com o Senhor, não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Porém, 8 reis foram bons reis. Se preocuparam em buscar ao Senhor, se preocuparam em ensinar o povo a andar nos retos caminhos do Senhor. E um desses 12 foi o rei Josias. E às vezes a gente pode culpar família, pai, mãe, avô, tio, culpar pelas nossas decisões erradas. O rei Josias teve um péssimo exemplo do seu pai. A Bíblia vai nos dizer, se os irmãos retrocederem um pouquinho nos versículos do capítulo anterior, que o seu pai, o rei Amão, foi um homem mau, foi um homem que andou desviado, errantes diante do caminho do Senhor. Se a gente retroceder um pouco mais, for olhar a história do avô de Josias, o rei Manassés, foi pior ainda. A história diz que ele mandou serrar o profeta Isaías, matou ele, serrando o profeta ao meio. Então, ele teve péssimos exemplos na sua família. Tinha tudo para também não dar nada, como a gente disse. Mas ele, com 8 anos, foi empossado como rei. E ele teve a oportunidade de ter alguém ali ao lado dele para orientá-lo. E através dessas orientações, ele vai mandar zelar pela casa de Deus, pelo templo do Senhor que estava desleixado.
estava abandonado, de tal forma que até o livro da lei se havia perdido, irmãos. Naquela época não era como hoje, que temos uma facilidade tão grande de termos a Bíblia. Várias versões, qualquer esquina aí a gente compra uma Bíblia. Naquela época era difícil. E o livro da lei, ele havia se perdido. E Josias então manda reparar o templo, manda cuidar lá do templo, e eles encontram o livro da lei. E aquele livro é levado até diante do rei Josias, e é lido diante do rei Josias, e ouvindo aquela mensagem, e se deparando com as atitudes que o povo havia tomado, a forma que o povo estava vivendo. A Bíblia diz que o rei Josias, ele rasga as suas vestes reais em sinal de arrependimento, em sinal de humildade diante de Deus. E ele, naquele momento, decide fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Ele decide andar aprovado diante do Senhor. E ele toma uma decisão muito importante. Ele decide que aquela palavra não ficaria restrita aos seus ouvidos, não ficaria restrita aos sacerdotes, mas ele convoca todo o povo de Jerusalém, todo o povo que estava debaixo da sua governância. Ele convoca, a gente vai ver isso aqui no capítulo 23 da sua Bíblia. Ele vai convocar o povo e vai conclamar o povo a fazer um novo pacto, uma nova aliança diante de Deus. Nós temos o hábito hoje de selar os nossos compromissos com uma aliança, né? Essa é a minha aliança, e a Fatinha tem a dela ali para dizer que o nosso compromisso foi selado. Nós temos um compromisso selado, uma aliança selada. E o rei Josias, ele conclama o povo a também fazer uma aliança com o Senhor. Que aliança era essa? Um compromisso para que eles obedecessem os mandamentos de Deus, obedecessem à lei do Senhor, que já se havia perdido, já se haviam abandonado na sua maioria. E o povo então é desafiado a fazer essa aliança, e eles celebram juntos ali a Páscoa do Senhor. Eles buscam a presença do Senhor, e Josias, ele não apenas fica em palavras, ele decide agir, ele decide tomar uma posição, tomar atitudes diante da situação de pobreza espiritual, de declínio espiritual, de declínio moral do seu povo. O texto do capítulo 23, de 1 a 3, diz: então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a alma, aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Ainda Josias vai fazer a purificação. Ele vai tirar tudo aquilo que havia sido introduzido, tanto no templo do Senhor, durante o período dos reis maus, os reis sem compromisso, utensílios de idolatria.
que não tinham nada a ver com o culto ao Senhor, foram introduzidos ali, colocados dentro do templo. E Josias então manda retirar os ídolos que estavam nas montanhas, nos bosques. Ele faz uma purificação espiritual, mas também moral ao seu povo, porque ele tinha um compromisso com o Senhor. Ele fez uma aliança com o Senhor. E cabe essa pergunta a cada um de nós: como está o nosso compromisso com o Senhor? Como está a nossa aliança com o Senhor? Ela está em plena comunhão? Ou algo precisa ser revisto? Algo precisa ser purificado? Algo precisa ser limpo nas nossas vidas? Josias entendeu que algo precisava ser feito, tanto na vida dele, quanto na vida do seu povo. Ele não ficou de braços cruzados, ele agiu, ele tomou atitudes corretas, que agradavam ao Senhor, mas em contrapartida também exaltavam ali a moral do seu povo, exaltava ali também a espiritualidade de todo o povo, algo que trouxe benefício, atitudes que trouxeram benefícios incontáveis para a vida da sua nação e do seu povo. A Bíblia chega a dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque ela é abençoada. As pessoas passam a viver de maneira mais feliz, de maneira mais proveitosa, porque vivem com respaldo diante de Deus, mas também um respaldo moral. Diga-se de passagem que as constituições que nós conhecemos hoje, as cartas magnas das nações, em sua maioria são tiradas de exemplos bíblicos, de textos bíblicos. Os preceitos, eles são aproveitados da palavra de Deus. Então a Bíblia não é somente um livro espiritual, mas ela também é um livro que traz moralidade ao homem, traz parâmetros para a vida de cada pessoa. Nós ouvimos ainda a respeito dos mandamentos, da palavra de Deus, exemplo do Senhor Jesus, quando ele fala aos discípulos, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que lhes tenho falado. Josias, diante do conhecimento da palavra de Deus, da lei de Deus, ele se maravilha e resolve pautar a sua vida para servir ao Senhor. Ele entende que a sua vida ela é importante para Deus, mas também é importante diante do seu povo. E ele aceita a missão que Deus colocou a ele, e ele cumpre com excelência essa missão. É importante a gente entender, irmãos, que também cada um de nós hoje tem uma missão diante de Deus, tem uma tarefa para cumprir aqui nessa terra, assim como o rei Josias entendeu que ele tinha uma missão, uma tarefa a cumprir. Nós também temos uma missão, uma tarefa, um compromisso, um chamado diante de Deus para cumprir aqui nessa terra. E cabe a nós, cabe a cada um de nós decidirmos cumprir essa missão, esse chamado, e a maneira que iremos cumprir essa missão e esse chamado. A gente viu aqui na Bíblia que a balança, infelizmente, pesou para o lado errado. De 20 reis em Jerusalém, 12 se afastaram de Deus, mais 8 buscaram o Senhor. E em Samaria, em Israel, dos 19 que teve, todos 19 puxaram para o lado errado. Meus irmãos, se a gente for fazer a leitura da Bíblia, do reinado desses reis, a gente vai perceber que teve consequências gravíssimas, tanto para esses reis, quanto para o povo que esses reis governaram. As suas atitudes, elas vão ter consequências
tanto para a sua vida, quanto para a vida daquelas pessoas que estiverem próximas de você. Seja no contexto familiar, seja no seu contexto de trabalho, seja no seu contexto social. Por isso é importante nós nos colocarmos diante de Deus, fazermos uma reflexão profunda. Que tipo de pessoa eu estou sendo? Que tipo de pessoa Deus deseja que eu seja? O que realmente eu quero fazer da minha vida diante de Deus? Procure tomar as suas decisões à luz da palavra do Senhor, porque ela vai guiar os seus passos, ela vai orientar as suas atitudes. O rei Josias teve essa sabedoria, deixou-se orientar pela palavra de Deus, e o seu povo também foi abençoado. A Bíblia vai nos dizer que não existiu, nem antes nem depois, um rei como o rei Josias, que trabalhou o seu coração, a sua vida, de tal forma a servir ao Senhor com tanta diligência, com tanto empenho, com tanto zelo. Que Deus possa também abençoar a sua vida, as nossas vidas, para que nós tenhamos essa sabedoria do Senhor, que os nossos familiares, as pessoas que estão próximos de nós, possam também olhar para nós, e assim como nós olhamos hoje para o rei Josias, olhar, poxa, que pessoa de boas atitudes, que pessoa que deu um bom exemplo, que Deus também possa nos dar essa graça de fazermos o bem, de trazermos atitudes positivas, mesmo que vivemos em um mundo com tantas dificuldades, tantas desigualdades, tantas tragédias, mas que nós sejamos luz, sejamos sal para abençoar o mundo em que vivemos hoje. Que Deus possa iluminar, abençoar a sua vida, e que você possa sentir esse chamado, essa presença de Deus, te impulsionando também a fazer essas maravilhas, essas boas atitudes, assim como o rei Josias pôde entender esse chamado maravilhoso de Deus. Seja bom, seja servo do Senhor, alegre-se o seu coração, porque Deus já tem te mostrado, já tem te ensinado, através desta palavra, o caminho certo a se seguir. Que Deus te abençoe nessa oportunidade. Amém. Nós vamos